Olá pessoal, tudo bem? Amanhã, na madrugada do dia 7, na verdade, vai ser bem na madrugadinha, a gente vai ter o início da lua cheia. Essa lua cheia vai acontecer no signo de Áries, então a gente vai ter toda semana de lua cheia, né? Sentindo esses efeitos. E essa não é uma lua cheia qualquer, tá? Além de ser em Áries, um signo explosivo, que pode trazer conflitos à tona, eu vou falar sobre isso, ela vem da lunação eclipsada, de uma lua nova que foi eclipsada. Então, os efeitos dessa lua cheia, eles vão ser mais, como é que eu vou dizer, mais dramáticos, tá? Vão ter um tom mais de drama, um tom mais de intensidade. A gente vai sentir com mais intensidade os efeitos, ok? Mas antes de começar, para você que está aqui a primeira vez no canal e não me conhece, eu sou Ellen Reis Mourão, eu sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e também oraculista. Trabalho com runas, baralho cigano e tarô. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu tenho outras redes sociais, como Instagram, TikTok, onde eu posto também outros tipos de material, e tenho meu blog, onde eu falo da psicologia analítica de Carl Jung, que é o Ellen Reis Mourão, psicoterapeuta junguiana. A minha formação é em psicanálise e também na psicologia analítica, e eu me aprofundei em mitos e contos de fadas, né, na psicologia analítica, e também na astrologia, que é algo que eu amo muito. E você que já tá aqui, já segue o canal, já me conhece, já viu outros trabalhos meus, é sempre muito bom ter você aqui, tá? Eu tô aqui com a minha cola, então de vez em quando eu vou olhar pro lado, porque eu vou seguindo para não esquecer nenhum detalhe para vocês, tá bom? E antes de começar, gostaria depois, no final, que vocês comentassem, deixassem aqui nos comentários como vocês estão se sentindo, porque a gente já pode começar a sentir os efeitos dessa lua cheia, tá? Até porque hoje a lua tá em Áries já, ela tá crescente, mas ela tá em Áries. Pois bem, então tô aqui com a minha colinha, a lua cheia vai acontecer no grau 14 de Áries. Então, vale a pena você dar uma olhada onde você tem esse grau, que casa cai. Vou falar sobre isso no finalzinho, mas vale a pena você olhar, porque ali alguns conflitos podem ser deflagrados, ok? Pois bem, toda lua cheia, vou falar um pouquinho do simbolismo da lua cheia. Toda lua cheia, astrologicamente, configura uma oposição Sol e Lua, ok? Toda oposição, ela é uma tensão, é um cabo de guerra, são os dois luminares se puxando de um lado para o outro. Então, ora a gente vai sentir que a gente está indo para o lado, ora para o outro. Na oposição, podem figuras externas, pessoas ou eventos externos, podem fazer o papel do outro lado. Se a gente está muito para um lado, vem algo que acontece, ou uma pessoa, e puxa para o outro, tá? Então, uma lua cheia, sim, é um momento de tensão. A lua cheia, ela é o apogeu de uma situação. Então, por exemplo, a gente tem a lua nova. Na lua nova é a conjunção Sol e Lua, onde os luminares se encontram para gerar uma nova vida, uma semente. A lua tá escura na lua nova, a gente não vê a lua porque ela tá junto com o Sol, ok? Aí na lua cheia, ela tá oposta, ela recebe todos os raios solares, ela tá cheia, gente. Mitologicamente, ela representa a grande mãe grávida, cheia. Por isso que para os antigos, a lua cheia representava o momento da colheita. A gente semeia na lua nova, colhe o que plantou na lua cheia. Por quê? Porque os resultados ficam visíveis, ficam aparentes. A gente consegue ver o que saiu dali, ok? Como a lua, ela afeta diretamente a água, tanto que na lua cheia as marés sobem, os líquidos são mexidos também pelos movimentos da lua. Isso afeta as nossas emoções. Se as marés ficam altas, vocês imaginem o nosso emocional. Por isso que toda a lua cheia, a gente fica muito mexida emocionalmente. Muitas pessoas não dormem, têm insônia, sentem com mais intensidade essa lua, a lua cheia, ok? Então vejam, é o momento da visão, da coisa ficar clara. O que você plantou? Ok? Só que o que a gente plantou veio junto com o eclipse. Já chegou lá. Pois bem, Áries, tá? Áries é uma lua cheia em Áries. Como que eu vejo? Como que eu sinto isso?
É uma lua que a gente vai ter uma sensação de urgência, de irritação, de impaciência, de vontade de agir por conta própria. É mais ou menos assim. Por que eu não fiz isso antes? Por que eu tô parada? Por que eu deixei que fulano falasse assim? Por que eu tô... Por quê? Por que eu não agi? Por que eu deixei que isso acontecesse? Agora eu vou ter que fazer algo. Aquele senso de urgência ariana, de impulsividade, de ir. A gente pode ser tomado por uma coragem no lado luminoso? Pode, mas a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado com essa lua, tá? Esse senso de urgência, esse senso de impaciência, esse senso de ansiedade vai tomar conta da gente. Algumas pessoas vão sentir mais, outras menos. Aquela vontade de atacar, aquela vontade de dar porrada, também pode vir junto. Cuidado com isso, ok? Porque do outro lado da lua cheia, a gente tem o Sol em Libra. Como que eu vejo isso? Ai, que vontade de agir, que vontade de dar um tapa aqui. O outro fez isso comigo, o Sol em Libra, e agora eu quero explodir. Só que existe outra pessoa, existe um outro. Então, às vezes, a gente vai querer agir, e esse outro, a gente tem que tomar cuidado. Ele pode explodir contra a gente, ou a gente pode pôr tudo a perder numa relação, que Libra tem a ver com relação, que pode ser afetiva, de amizade, de trabalho, de parceria. Esse outro também vai ser afetado emocionalmente, ok? Então, assim, a gente vai estar num ímpeto de o quanto que eu posso agir, o quanto eu posso ser diplomático. Poxa, eu fui diplomático até agora, eu quero agir, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Esse outro também pode vir nos atacando, porque essa pessoa o outro também pode estar tomado pela lua em Áries, né? Por essa energia que todos nós vamos sentir. E você tem que ser diplomático. Se colocar, porém, ser diplomático. É um cabo de guerra, gente. Lembra disso, cabo de guerra, oposição. Um vai estar puxando para um lado, o outro para o outro. Outra coisa, eu quero agir, eu quero, tô ansiosa, quero fazer, por minha conta, aquela energia ariana que vem de dentro. É uma lua em Áries, ela é instintiva, ela é crua, sentimentos muito crus, principalmente a raiva, tá? Lua em Áries traz muito à tona a raiva. A raiva, ela pode ser muito positiva se ela for canalizada, né? For canalizada para uma coisa construtiva, para eu agir, para eu quebrar uma situação, para eu romper com uma situação abusiva, para eu começar algo. Porém, a raiva também pode ser muito destrutiva. Então, a gente tem que lembrar que existe do outro lado acordos. Libra é o signo dos acordos que a gente faz. Então, você tem que lembrar que você fez acordos. E eles vão estar lá clarinhos, que o Sol tá lá. Tem acordos que você já fez. Ou tem acordos que vão precisar serem feitos. Que não é bem assim, não é o seu ego só que conta, tá? Então, assim, tem acordos que ou precisam ser vistos, ou precisam ser feitos, tá? Se você não fez acordos, precisam dos acordos. Ou acordos que, ó, você não pode. Tem um acordo que você tem que cumprir, ok? Libra é o signo da justiça. A gente tem que lembrar, tanto em nível literal coletivo, quanto em nível simbólico, que existe uma justiça. As minhas ações vão gerar algo. E essa justiça vai estar ali, né? Essa justiça pode ser literal, de algumas pessoas, não todos, podem se ver aí diante de temas ligados à justiça mesmo, né? Literalmente, legal, ou uma justiça que está ali. Olha, eu não posso sair batendo em todo mundo, existe uma justiça, ok? Ela é arquetípica, ela existe. Então, esse cabo de guerra vai ficar muito forte para nós, tá? Por outro lado, de um lado positivo, uma lua em Áries cheia, e eu penso que coisas novas podem surgir daí. Áries é o primeiro signo, tá? Então pode vir um projeto novo, só que assim, não vai ser uma coisa sem um conflito, tá? Porque veio o eclipse, talvez você precise negociar, tá? Talvez você precise entrar em negociação, necessite de parceria, ou algo de uma parceria que surge, tá?
sempre entrar em acordos, negociação, né? Vai ser difícil, porque assim, geralmente a lua vai ganhar, né? Porque lua é um padrão atávico nosso, né? São as nossas necessidades emocionais. Vai ser muito difícil a gente conseguir fazer acordo nesse período. Não vai ser fácil, tá? Eu vou dar algumas dicas aqui pra gente tentar amenizar, mas não vai ser muito fácil, porque lua é um comportamento que a gente faz sem pensar. Quando a gente vê, a gente já fez. Pum, é autônomo, tá? Diferente do sol. O sol é consciência. O sol a gente tem que pensar. Então percebam o cabo de guerra. Um comportamento autônomo com a consciência, em oposição à consciência. Quando a gente viu, a gente já fez. Então é mais fácil a nossa agressividade, a nossa impaciência, né? A nossa impulsividade ganhar. E o nosso egoísmo também, a gente tem que falar desse lado sombrio, ganhar do que o outro lado. Só que a gente tem que estar consciente que existe um outro lado, que existe um outro, que existe justiça, que existem acordos, ok? Nesse céu, a gente vai ter a estreia de Mercúrio em Escorpião, né? Bem na lua cheia, gente. E esse Mercúrio em Escorpião já vai estar de cara quadrado por Plutão em Aquário. Então, gente, olha só o terreno explosivo. Mercúrio em Escorpião quadrado Plutão. Pode ser que notícias, conversas, é muito bom para ter conversas profundas, conversas que trazem insights, cura e revelações. Só que Plutão, ali, né, esse Mercúrio Escorpião, Plutão, assim, pode ser que você perceba que alguém na fala tá tentando te manipular, e o que vai acontecer? A lua vai explodir. Pá! Ou você tá tentando mudar o outro e o outro explode. Né? Então, assim, pode ter alguém manipulando ou falar atravessado, porque Mercúrio, Plutão vai cutucar, ainda mais o Escorpião vai querer cutucar a ferida, ok? Ou a gente pode descobrir algo, porque tem muito de revelações de segredos, só que são revelações de segredos, Mercúrio, Plutão, notícias, descobertas, insights, de coisas obscuras, que, como que eu vou dizer assim, não é fácil, porque é uma quadratura, vai trazer uma crise, vai gerar uma crise, tá? E vai afetar o quê? Diretamente as nossas relações, tá? A nossa diplomacia, o nosso contato com o outro, e a gente vai ter que ter muito cuidado para não explodir, mas muito, ou talvez a gente tenha que explodir. Não sabemos ainda. Às vezes tem pessoas que precisam explodir, precisam dessa primeira explosão ariana. Tem gente que é muito compassivo, que não se coloca, tá? E tem gente que precisa segurar o BO, tá? O que a gente pode aproveitar disso para amenizar? Porque Mercúrio e Escorpião é assim, ao invés de você usar a comunicação para o outro, usa para você. Usa esse Mercúrio Escorpião quadrado Plutão para investigar padrões seus de compulsão. Por que você atrai o mesmo tipo de relação? Olha, o Sol tá em Libra, dá pra gente ter consciência. Pensa, investiga, vai para uma terapia. É excelente momento para falar no setting analítico de relacionamentos, tá? Vai para uma terapia. Quais são os padrões de repetições de compulsão, relacionamentos abusivos? Seja afetivo, seja de trabalho, seja de amizade, usa isso ao seu favor, ao invés de pá no outro, tá? Vai ser difícil, porém a gente consegue, tá? É possível. O regente dessa lua cheia, que é Marte, ele vai estar no signo de Escorpião também. Ele não vai estar fazendo aspecto com Mercúrio, mas ele está no signo de Escorpião. Não faz nenhum aspecto, na verdade. Como que eu vejo o regente em Escorpião? Eu vejo assim, olha, cuidado, mas muito cuidado. Marte tá muito bem em Escorpião, ele se sente super à vontade lá, a gente vai estar com muita energia libidinal, seja sexual ou energia de libido, de fazer, de transformar as coisas, é super bom. Porém, a gente tá com um barril de pólvora aí, tá? O que eu penso? As nossas explosões, as nossas demandas, o pá, pode fazer com que a gente perca
tudo. Escorpião é um signo de morte, tá? Por um lado, a gente pode se transformar? Pode. Mas tem que ter Libra aí. Eu já vou falar de Libra e da Vênus. Por outro lado, você pode agir, agredir, impor, pedir uma autossuficiência, uma posição que você não dá conta, né? Por exemplo, você pode chegar no seu colega, na sua amiga, no seu amigo e você fez isso, e o outro falar, tá bom, então tchau. Uma parceria de trabalho importante, um relacionamento, então tchau. Você vai ter que bancar sua autossuficiência. Então, reflita. Marte Escorpião, o outro pode agir de uma forma extremamente fria. Marte Escorpião não explode. Marte Escorpião implode. Ele implode e ele rompe. Acabou. Pode acontecer isso numa relação afetiva, como pode acontecer isso numa relação de trabalho importante. Você banca um término, você banca um fim, Marte Escorpião, né? Você tem essa autonomia porque assim, a lua cheia, lua em Áries, sol em Libra, diz que não, que a gente não vai bancar. A gente não banca. É um aspecto de carência afetiva. Então, usar essa mente de Escorpião, mais analítica, mais profunda, para ver se você se banca, se você tem autossuficiência, se você consegue, tá? Sem destruir, ok? Principalmente as relações. Então, pense muito, use o Mercúrio Escorpião, Plutão para digerir. Vai a fundo, pensa, digere antes de falar e antes de agir, ok? Além disso, uma outra dica é a gente olhar para Libra. Libra é regido por Vênus. A Vênus, ela tá em Virgem. Não é um posicionamento muito bacana por signo, tá? Porém, vamos lá. Essa Vênus em Virgem pode trazer a saída para nós. Negocie. Primeiro que Libra já é a negociação, eu e o outro. Negociar. Seja pragmático. Não é para você gostar mesmo da decisão. Não é para você estar afim. Vênus em Virgem, ela faz porque é pragmático, é útil. Eu tenho que fazer isso, tá? Seja pragmático, pé no chão. Se eu romper essa parceria de trabalho que tá difícil, tá desgastada, eu não me banco. Eu tenho que ser pragmático. Então, eu tenho que tentar resolver de outra forma. Outra coisa, muita humildade. Virgem é um signo que serve. Muita humildade. Então, tá, eu vou ser humilde em olhar que eu também tenho responsabilidade nisso, ok? E ter esse pragmatismo, esse pé no chão. Se você não banca, se aquilo vai transformar demais a sua rotina e você não vai dar conta, hora de pôr o pé no chão, ok? Essas podem ser as saídas pra gente transformar esse momento que vai ser difícil tanto coletivamente quanto pessoalmente para cada um de nós. E a gente conseguir aí, então, dar né? Ter um senso. A Vênus em Virgem vai dar esse pé no chão pra gente, ok? Pessoal, quem são os mais afetados? Arianos, pessoas com os aspectos importantes em Áries, e librianos também por oposição, ok? Que vão sentir isso de uma forma mais intensa. No entanto, todos nós vamos sentir, mesmo se a gente não tiver nenhum aspecto em Áries, tá? Dá uma olhada em que casa você tem isso, qual é a casa astrológica. Você tem Áries, o grau 14, na verdade. Essa área pode ser de potencial conflito, tá? Essa área e a área oposta, né? Por exemplo, 1 e 7, 2 e 8, 3 e 9, né? Porque vai ser o cabo de guerra aí. Um pedindo reconciliação, outro pedindo posicionamento, tá? Aí no seu mapa natal.
Comenta aqui como é que você está se sentindo, se você tem algum aspecto importante de Áries ou Libra. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.